Então é isso aí, ó. Vamos começar aí mais uma aulinha, né? Então, meu caro Vinícius está por aqui assistindo a nossa aula, certo? Vamos começar então mais uma aula sobre o Enem. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está assistindo essa aula em outro momento. A gente vai trocar uma ideiazinha aqui então hoje sobre o Enem e vamos abordar elementos associados ao universo da literatura, desculpa, da redação, certo? Do Enem, voltando olhos aí hoje para a estruturação do repertório, da argumentação e dos demais elementos que fazem parte desse contexto do universo aí da articulação argumentativa do Enem. Algo que, convenhamos, muitas pessoas têm uma certa dificuldade em fazer, beleza? Então, bora lá, né? Vamos falar desse aspecto aí, belezinha? Então, olha só, meu caro e minha querida, a ideia aqui hoje, então, é falar aí sobre a redação, né? Enfim, voltando olhos para o Enem, essa primeira aula vai abordar isso. Vamos trocar uma ideia, então, em primeiro momento aqui já, ó, certo? Sobre a competência 2 da prova do Enem. Você tá ligado aí que a competência 2 da prova do Enem, certo? Ela vai abordar, basicamente, o que está escrito aqui nessa partezinha de cima, né? Olha só, compreender a proposta de redação, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver os argumentos dentro dos limites de uma dissertação argumentativa. Galera, é assim, ó, no Enem, você tá ligado, você tem 5 competências ali, cada uma delas valendo 200 pontos, perdão, e convenhamos, né, se você, né, somar aí todas elas, você chega então aos famigerados 1000 pontos. Essa competência 2 é uma daquelas que, infelizmente, muitas pessoas acabam não indo muito bem, não necessariamente por não trazer argumentos, mas é justamente por trazer excessos, certo, de argumentos dentro desse universo. Veja, essa tabelinha que você está olhando aqui, ó, é a tabelinha que os corretores da redação do Enem vão utilizar para corrigir a redação na competência 2, tá certo? Veja que do ladinho aqui esquerdo, olha só, de cada uma dessas, né, linhas aqui, de cada uma dessas colunas, nós temos um númerozinho aqui, ó, númerozinho 1, númerozinho 2 e até o númerozinho 5 lá embaixo. Veja, não existe um número 0 aqui, certo? Que equivaleria a nota 0 efetivamente, porque se você, porventura, tangenciou o tema e também acabou trazendo traços de outros gêneros textuais, ou porventura acabou fazendo uma outra tipologia textual, então você zerou a redação inteira, certo? Você acabou fazendo uma outra coisa, que não era, né, enfim, o que foi solicitado pela banca do Enem. É muito improvável, certo, que isso ocorra. Eu tenho certeza absoluta e convicta aqui de que você, na maior parte das vezes, tira a nota ali, certo, de 4, legal? Como assim, ó, de 4? Olha só, cada número daquele equivale a uma nota que vai tendo uma gradação de 40 em 40 pontos. Então, a nota número 1 equivale a 40, a nota 2, 80, a nota 3, a nota 3 120, a nota 4, 160, e a gente gostaria, na verdade, que você alcançasse aí a nota 5, que daí seriam os 200 pontos. Veja, no Enem não existem notas quebradas, o corretor vai dar a nota de 40 em 40, certo? Ou é 40, 80 e assim sucessivamente até chegar nos 200. Aí você vai me perguntar, poxa, Helder, mas como é que então acontece de um texto tirar 980, por exemplo? Ou então 900, redondo, assim e tal? Pois então, às vezes, o que pode acontecer? Eu que sou um corretor, eu dei, por exemplo, a nota 5 ali, ou seja, 200 pontos. Mas outro corretor deu a nota 3, ou seja, 120 pontos, entende? Então a diferença entre esses dois elementos, olha só, foi muito grande, certo? Foi de mais de 80 pontos, legal? Ou 80, né, ou mais pontos. Aí o que vai acontecer? Um outro corretor vai corrigir a nota, certo? Vai corrigir a redação e vai, obviamente, atribuir provavelmente uma outra nota, que pode ser 3 de novo, pode ser 4, pode ser 5, certo? Se porventura as duas notas equivalerem, por exemplo, um deu 200, o outro deu 200, aí vai ficar com 200 mesmo. Se um deu 200 e o outro 160, vai prevalecer a nota mais baixa. Mas, se essa diferença é maior que 80, então vai ter uma terceira correção e eles vão fazer uma média ali, sacou? E aí por isso que às vezes dá uma nota quebrada aí, bacana na redação, belezinha? Bom, nessa competência 2, meu caro e minha querida, o que vai acontecer, olha só, é que você tem que fazer uma abordagem completa do tema. É o primeiro elemento que eles vão avaliar aí dentro, certo, dessa competência. Como é que eu sei, Helder, que eu fiz uma abordagem completa do tema, certo? Peguemos, por exemplo, o tema da redação do Enem do ano de 2021. Bacana? Naquela oportunidade, a banca cobrou aquele tema famoso aí que certamente você viu e fez acerca da ideia da invisibilidade, registro civil, ao acesso à cidadania no Brasil. Então era um tema bastante complexo, certo? Né? Que trouxe uma série de dúvidas aí e tal para muitas pessoas. Mas olha só, tinha nessa proposta, perdão, 3 palavras-chave, certo? A questão da invisibilidade, o aspecto relacionado ao registro civil e o elemento associado à cidadania. Então, invisibilidade, registro civil, cidadania.
Para que você aborde o tema de maneira completa, você precisa trazer essas 3 palavras no decorrer do texto, certo? Obviamente que ela não é só escrever a palavra, né? Você tem que articular ali um argumento em torno dela e tal. Então é muito difícil que a pessoa não aborde o tema, certo, do Enem, a não ser que ela escreva sobre outra coisa completamente equivocada e tal. Então é muito difícil a pessoa não fazer isso, certo? Não acabar abordando o tema de maneira completa. Assim como também é muito difícil que ela não faça essa segunda coisa. Ó, perceba aqui que existe uma partículazinha aí, olha só, uma conjunção aditiva, ou seja, além da abordagem completa, eles estão avaliando também, certo? Se você conseguiu trazer as 3 partes do texto e se nenhuma delas é embrionária, ou seja, se nenhuma parte dessas 3, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, certo? Você acabou fazendo uma parte muito curtinha, ou então acabou não desenvolvendo as coisas, ou ainda não introduziu uma tese, entende? Alguma coisa nesse sentido. Então, essas 3 partes, elas geralmente também são bem recorrentes. A maior parte das pessoas que costuma fazer o Enem não é, né, nesse contexto. A pessoa consegue fazer a abordagem completa tranquilo e consegue trazer as 3 partes sem nenhum problema. O que acontece, galera, é o seguinte, olha só. Nessa última parte aqui, ele coloca de novo uma partícula aí, ó, uma partícula aditiva. Ou seja, eles estão avaliando nessa competência 3 coisas. Primeiro, você abordou o tema? Segundo, você trouxe as 3 partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, e nenhuma delas é muito curtinha, tem problemas de articulação? Beleza. Agora, a última coisa que eles vão avaliar, e é a mais importante, e é aí que a galera não costuma ir bem, certo? É a questão do repertório. Olha só, no Enem eles trazem aqui, certo? 3 características, legal, para esse repertório. Ele deveria ser legitimado, ele deveria ser pertinente e ele deveria ter um uso produtivo, certo? O que é legitimado, pertinente e com uso produtivo? Olha só, no geral, o que costuma acontecer é que a pessoa faça um repertório legitimado, ou seja, cite áreas do conhecimento, pertinente, ou seja, associado a pelo menos uma daquelas palavras-chave do tema, mas a pessoa não faz um uso produtivo desse repertório. E esse é o pequeno detalhe, pequeno grande detalhe, certo? Que faz com que muitas pessoas acabem não tirando uma nota tão alta nessa competência 2. Ou seja, frequentemente, ó, se você observar aqui, certo? Na nota 4, ou seja, 160, lembra? Essa nota 4 aqui, ó, vale 160 pontos, né? Essa última aqui, 5, ó, vale 200. Se você observar a 4 e a 5, elas são iguais nos 2 primeiros aspectos, ó. Abordagem completa do tema, 3 partes do texto, repertório legitimado, pertinente, só que daí ele fala na 4, sem uso produtivo, tá vendo? Então aqui ele coloca isso, ele coloca essa preposição, ó, sem uso produtivo. Aqui embaixo ele coloca com uso produtivo. Então, no geral, o que acontece é que as pessoas fazem tudo bonitinho, mas não fazem esse tal desse uso produtivo. E é isso que eu quero te ensinar a fazer aí nessa aula de hoje, beleza? Para você conseguir alcançar os famigerados 200 pontos na não menos importante competência 2. Isso aí. Bom, dito isso, ó, vamos dar uma olhadinha então agora no que seria esse repertório sociocultural, nesses conceitos de legitimação, pertinência, uso produtivo, e vamos, é claro, dar uma olhadinha em exemplos aí assim por diante. Tranquilo? Então vamos lá. A ideia do repertório sociocultural, galera, é que o Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, o famigerado Enem, é uma banca que vai cobrar de você a necessidade, digamos assim, de que você utilize, de que você fundamente, de que você alicerce os teus argumentos, embasando eles dentro do percurso que você fez no ensino médio. Traduzindo, você precisa utilizar argumentos que provenham, que sejam advindos, que tenham como epicentro, digamos assim, essas disciplinas que você vivenciou aí na sua experiência com o ensino médio. A filosofia, a história, a sociologia, a literatura e assim por diante, a geografia, né, e assim né, sucessivamente mesmo. Claro, algumas dessas disciplinas certamente não terão um impacto tão argumentativo em determinados temas do Enem. Por exemplo, naquele último que nós havíamos citado lá, certo, que cobrou-se em 2021, falava-se sobre invisibilidade, registro civil, acesso à cidadania, conceitos advindos das áreas da sociologia, provindos da área da filosofia, tendo como base também elementos literários, seriam muito pertinentes e bastante produtivos dentro da redação. Mas argumentos de áreas das exatas, ou então das áreas das ciências biológicas, das ciências químicas e tudo mais, certamente seriam inócuos, não é mesmo? Nesse contexto, bacana? Então, assim, ó, quando a gente fala do percurso do ensino médio, olha só, lembre disso, o nome da prova é Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Então eles querem que você mostre, que você traga referências que evidenciem, que elucidem aí para o corretor que você efetivamente conseguiu trazer esses argumentos provindos aí do repertório que você estudou, que você experienciou durante a sua trajetória no ensino médio. Massa? Então,
traga esses argumentos, utilize-os, bacana? Na composição aí das suas ideias, legal? Olha só, você pode trazer repertórios culturais, certo? Não necessariamente provindos do ensino médio. Por exemplo, você pode trazer obras literárias, né? Filósofos, as ideologias desses filósofos, pinturas, esculturas, canções, músicas e tal. Mas você pode trazer também, por exemplo, filmes, séries, certo? Artistas das mais variadas aí vertentes, né? Games ou então enredos de jogos e coisas do gênero, mangás, animes e reticências, convenhamos. Existem infindas aí formas de manifestações culturais que podem ser utilizadas dentro do Enem. E é exatamente esse aspecto que o corretor está procurando dentro da redação, entendeu? Às vezes, é claro, a maior parte dos estudantes encaminham a articulação argumentativa para esse universo do quê? Do ensino médio mesmo, a filosofia, a sociologia, a história, a literatura e assim por diante. E é super importante e muito necessário, efetivamente, que esses argumentos sejam mobilizados. Mas, galera, não é somente esses que existem, tá ligado? Você também pode trazer outras referências, entendeu? Principalmente dentro desse universo cultural, certo? É muito comum que alunos e estudantes e alunas e tal que tenham um contato, por exemplo, com, sei lá, música, gostem de canções, e não precisa ser lá do Chico Buarque, tá ligado? Essas canções mais tradicionais e tal. Pode ser, sei lá, a Beyoncé da vida, entende? Inevitavelmente ela também vai abordar aspectos que estão associados a temáticas sociais, culturais, históricas, que são vivenciadas também pelo Enem, né? Então daria para usar, né, uma referência como essa dentro da redação, entendeu? Claro, nada impede também de você utilizar uma canção aí de uma banda de heavy metal, de rock and roll e de outras tantas vertentes, mas acho que você entendeu onde eu quero chegar. Quando eu falo de repertório cultural, automaticamente vem na tua cabeça o quê? Eu enquanto estudante do ensino médio, que eu já fui, ou que eu serei, ou que eu ainda sou, enfim, você vai pensar, poxa, vou trazer o quê? Filosofia, história, literatura, sociologia, história, geografia, geopolítica e essas paradas assim. Claro, é muito importante, mas não fique preso apenas a isso, tá certo? Muitos textos que tiraram notas extremamente altas no Enem, inclusive notas máximas como 1000 pontos, são textos que trazem essas referências, digamos assim, exógenas a essa realidade do ensino médio, tá certo? Como eu te falei antes, canções, games, séries, filmes e tantas outras referências aí. Claro, você também pode trazer repertório histórico, repertório social, de novo, advindo desse universo do ensino médio, como eu falei antes, sociologia, filosofia, história, geopolítica e reticências. Mas também é possível que você vincule a esse texto elementos que não necessariamente tenham sido estudados e vivenciados no ensino médio, mas que sejam mais associados à sua experiência vital mesmo, sabe? A sua cosmovisão, né? A sua, digamos assim, experiência, né, com a própria sociedade em si. Então você pode trazer exemplos, sei lá, de ONGs que existam lá na sua cidade, certo? Alguma situação pela qual você tenha passado efetivamente dentro de um determinado contexto que tenha alguma relação com aquele tema, entendeu? Então é possível também fazer menções a isso. Por exemplo, no ano de 2019, o Enem cobrou um tema que era, abre aspas, né, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E um dos textos naquele ano que tirou 1000 pontos era um texto de um aluno que contava uma espécie de história. Ele trazia um trechinho narrativo logo no início do texto, afirmando que há muitas cidades do interior, certo? Claro, ele não colocou a primeira pessoa, né, gente? Porque, convenhamos, era dissertação argumentativa. Mas ele falou assim que muitas cidades do interior, provavelmente igual àquela na qual ele vive ou que ele vivia, enfim, né? Ele provavelmente estava trazendo uma realidade que era muito particular para ele. Ele falou então assim que em muitas cidades do interior não existem os serviços básicos, assim, não existe um hospital, não existe um posto de saúde que fique aberto sempre, às vezes nem, acredite, uma delegacia de polícia existe num determinado município, certos policiais têm que se deslocar de outros lugares e tal, é um absurdo, né? E aí ele falou assim, ele continuou com essa ideia, pô, se falta esse tipo de coisa que convenhamos, extremamente basilar, o que pensar então da cultura, né? Certo? Que daí o cinema entra nesse aspecto aí. E ele falou que, assim como esses outros elementos, educação, saúde e segurança, a cultura também está prevista lá no Código Constitucional, ou seja, na Constituição Brasileira. E era necessário que esses estados, governos, municípios e tal, oferecessem isso para os cidadãos. Mas não é o que acontece. Legal, né, a ideia, ó, muito boa, muito bem bolada ali, certo? Então, tá vendo? Ó, esse argumento histórico, esse argumento social que ele trouxe ali no texto, não necessariamente era uma coisa vinda de um período literário, de uma coisa assim, mas sim em relação à própria experiência dele ali com essa situação, legal? Então, ó, a ideia não importa o que você traga, o importante é que seja legitimado, tipo nesse último texto que eu falei aí agora para você do Enem, lá do cara do cinema. O cara citou a Constituição, mas mostrou que lá nos interior da vida e tal, infelizmente,
falta tudo, inclusive cultura. Então é legitimado, certo? Tem que ser pertinente, mas principalmente tem que ser de uso produtivo. Tá, Helder, mas o que significa legitimado, pertinente e produtivo, certo? Quais são as definições aí desses conceitos? Bora dar uma olhada então, ó. Você vai perguntar exatamente isso. Legitimado, pertinente, produtivo, o que são essas coisas? Bom, a legitimação acontece, certo? Quando você faz uma conexão mesmo, quando você faz uma ligação, assim, ó, com qualquer área do conhecimento, legal? Qualquer área do conhecimento mesmo. Você pode fazer, né, enfim, ali uma ligação com um aspecto de história, com uma exemplificação, através, por exemplo, de uma ligação ali, certo? Com algum elemento de uma prova concreta, sacou? Alguma coisa assim, cara. Então, uma intertextualidade, uma interdisciplinaridade, tá legal? Vai funcionar muito bem aí como um elemento que a gente chama de legitimação, beleza? A legitimação na prática, portanto, nada mais é, né, do que essa, digamos assim, tentativa aí, né, do corretor de identificar dentro do seu texto a pertinência, digamos assim, do seu argumento, entendeu? Ou seja, se você realmente trouxe um argumento ou se você apenas, sei lá, citou um exemplo, assim, aleatório e tal. Você realmente vinculou isso a alguma área do conhecimento? Se a resposta for sim, pronto, você fez aí a legitimação. A pertinência nada mais é do que você associar esse repertório, essa citação, essa, enfim, né, área do conhecimento que você trouxe a uma palavra-chave, certo, da proposta. Por exemplo, ó, nessa que eu citei agora há pouco aí lá do Enem de 2019, que falava sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, certo? Tinham duas palavras-chave ali, democratização, cinema. Claro, acesso ao cinema, mas vamos pegar a palavra cinema para ficar mais fácil. Então, por que o cinema não é democrático? O que faz com que ele não seja democratizado? Quais são os problemas que não levam a essa democratização do acesso, entendeu? Então, certamente, você iria falar lá, sei lá, dos valores absurdos que são cobrados em muitos ingressos, do fato de que os cinemas são elitizados e ficam geralmente em lugares nobres dos grandes centros urbanos, o fato de que, infelizmente, também não existem salas de cinema em municípios muito pequenos ou muito distantes dos grandes centros urbanos, certo? E principalmente que o cinema, no fim das contas, é visto como uma coisa supérflua, né? Uma coisa do tipo, é um entretenimento, não precisa ser fornecido aí para todo mundo e tal. Tá vendo? Então, se você vincula, sei lá, um John Locke da vida, certo? Ou então a Constituição Federal, ou ainda você traz lá uma referência, por exemplo, de uma violência simbólica, certo? Que é vivenciada pelas pessoas que não têm esse acesso, conceito esse do grandioso sociólogo Pierre Bourdieu, né? Você pode mostrar ali, bacana, essa legitimação junto com essa pertinência. Veja, frequentemente é exatamente isso que a maior parte dos estudantes faz. Eles conseguem fazer uma legitimação porque conectam um argumento a uma área do conhecimento e conseguem transformar esse argumento em algo pertinente, porque além de conectarem a uma área do conhecimento, conectam a uma das palavras-chave, cinema, no caso lá de 2019, ou democratização, por exemplo, entendeu? Ou às vezes as duas áreas, uma vez, as duas palavras-chave de uma vez, né? O problema acontece nessa parte final, o uso produtivo, a produtividade. André, o que significa isso? Então, além de trazer, certo, uma área do conhecimento, além de trazer uma palavra-chave, é importante que você crie uma relação de sentido, uma abordagem. Isto é super mega master necessário que você, além de trazer o argumento, além de conectá-lo a uma área do conhecimento, além de trazer eles associado a uma palavra-chave, que ele sirva como base para você criar um exemplo, para você fazer uma analogia, para você fazer uma reflexão, entendeu? Ou então você fazer uma reflexão antes, uma analogia antes, você fazer um exemplo antes e depois usar o argumento como um alicerce, sacou? Em cima dessa ideia que você trouxe. Bacana? A gente já vai ver uns exemplos, mas olha só, vamos pensar aqui no tema do Enem de 2021. Em 2021, o Enem cobrou o tema que era a ideia do estigma associado às pessoas com doenças mentais no Brasil. Massa? Então, como essas pessoas, infelizmente, são estigmatizadas, são vistas como, sei lá, inferiorizadas, erradas, ruins, despreparadas e tudo mais. Infelizmente, existe essa visão preconceituosa e intolerante, na verdade, para com essas pessoas. Eu me lembro de uma redação, que tirou 1000 pontos, no qual a aluna que a escreveu, no segundo parágrafo ali, ela trouxe um argumento que era um texto, certo, de uma escritora brasileira chamada Daniela Arbex, legal? Esse texto, ele fala, né, enfim, é o Holocausto Brasileiro, o nome do livro. Ele fala sobre os hospícios no Brasil de forma geral, certo? Principalmente ali da metade do século XX para frente,
ou seja, lá da década de 50, 60 até a década de 90, início dos anos 2000. Bacana? E essa Daniela Arbenz, ela fala basicamente que as pessoas que estavam ali para serem tratadas, porque elas tinham doenças mentais, elas eram tratadas como pessoas indigentes, aquela velha história de um hospício que as pessoas são largadas, literalmente as traças ali, são alimentadas de vez em quando, sabe? São tratadas como animais mesmo, né? Como bichos, infelizmente. E aí a guria que escreveu o texto mostrou isso, ela falou que na prática, essa visão ali que existia, né, dentro do hospício, dentro desse local aí extremamente, né, enfim, horrível que é o ambiente, né, desses hospícios e tal, meio que promovia essa visão de estigmatização. Do tipo, se a pessoa está lá dentro do hospício e não consegue se tratá-la, não é possível, digamos assim, melhorar o seu estado ou alguma coisa nesse sentido, o que dirá então, né, de como ela será tratada fora daqueles muros, né? Porque veja, as pessoas que estão dentro desses hospitais, desses né, sanatórios e demais, enfim, locais, são médicos, certo? Enfermeiros, não são leigos, certo? Não são pessoas como nós, que não entendem ali dos aspectos, enfim, inerentes a cada uma das doenças que cada um desses indivíduos sofre. Então, se eles estão fazendo isso com os pacientes, que dirá a sociedade com as pessoas, entendeu? Foi mais ou menos essa analogia que a guria fez. Genial, não é verdade? Muito bom. Claro, obviamente, primeiro porque ela trouxe um argumento que tem a ver com uma área do conhecimento, literatura. Segundo, porque ela falou, dentro desse argumento, sobre o estigma. Então ligou uma palavra-chave. Mas mais importante de tudo, ela fez o quê? Ela citou o livro, falou que no livro a galera é tratada de uma forma desumana, para usar um eufemismo, e que fora dos hospícios, na sociedade, no dia a dia, pô, se a galera dentro do hospital é tratada assim, pensa fora, né? Ela fez uma analogia meio irônica ali, dizendo algo do tipo, cara, se a galera que está dentro do hospital para ser bem tratada ali, para melhorar, né, para tratar as suas doenças, é maltratada, o que dirá das pessoas que estão fora desses locais? Foi mais ou menos essa a ideia que ela colocou. Você viu, ó? Dá para dizer, portanto, que naquele parágrafo, né, essa aluna, ela fez o quê? Ela trouxe um argumento que foi legitimado, literatura, que foi pertinente, estava ligado ao estigma, mas acima de tudo que foi de uso produtivo, ou seja, ela construiu uma ideia, né? Ela defendeu um ponto de vista e acima de tudo ela conseguiu te persuadir. Eu tenho certeza que quando eu falei para você desse texto, você ficou balançando a cabeça assim, é verdade, é mesmo, né? Então é essa a ideia, sacou? Entendeu aí os conceitos? Legitimado, pertinente, produtivo, show de bola? Legal. Então, olha só, esses três conceitos, eles são extremamente importantes dentro do Enem, tá legal? Nos teus repertórios, tudo bem? Então, não importa muito o repertório. O mais importante é que você faça essas três coisas. Mas eu sei, na hora da prova, e eu digo isso por experiência própria, eu já fiz algumas vezes o Enem também, né, até mesmo para treinar aí e ver se tudo que eu estou te falando realmente, né, enfim, tem aí um certo grau de referência, né, e tal. Eu tenho absoluta convicção que, cara, é uma coisa complexa. Na hora da prova você se sente, né, ali sem chão, você fica naquela, meu Deus, que tema difícil, o que eu vou escrever, quais são os argumentos que eu posso utilizar e tudo mais. Então, assim, a melhor forma de você evitar esse tipo de coisa é usar a forma, né, enfim, de escolha do repertório que envolva a sua zona de conforto, beleza? Helder, como assim minha zona de conforto? Olha só, a ideia, galera, é que você tem que trazer para o texto áreas com as quais você tenha maior afinidade. Por exemplo, eu sou professor, né, enfim, ali de língua portuguesa, né, de redação, de literatura também, certo? Trabalho com as três áreas aí dentro do conteúdo da língua portuguesa. E eu gosto muito de trazer para os textos, quando possível, é claro, referências literárias, né, referências de textos que possam ali ser vinculados, certo, a essa temática. Por exemplo, no ano de 2021, aquele tema que falava sobre registro civil, invisibilidade, acesso à cidadania, tem um livro muito conhecido, bastante antigo já na literatura brasileira, cujo nome é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da escritora Carolina Maria de Jesus. Bacana? Esse livro foi escrito na década de 1960 e é uma obra fenomenal, até porque é um diário escrito, certo, por essa mulher que era negra, morava numa favela, tinha 3 filhos, tinha uma vida ali, nossa, meu Deus, extremamente difícil. E mais do que tudo isso, ela era invisível para a sociedade. Tem uma cena no livro que é fenomenal. Ela era daquelas mulheres que catavam lixo reciclado, daqueles famosos carrinhos que nós vemos aí nos maiores centros urbanos do Brasil hoje, até hoje ainda, né? E ela passa mal, ela em um determinado momento cai no chão, desmaia, porque ela está com fome, ela está há muitos dias sem comer. Inclusive, o que tinha de pouca comida ela havia feito para os filhos,
certo? Obviamente, mãe, né, acabou ficando sem comer e ela desmaia. E ela diz que ela acorda, ela não tem noção de quanto tempo depois, se alguns minutos, quem sabe horas depois, e ela estava na mesma posição, literalmente no meio da rua. Isto é, todos que passavam ali por ela ignoraram ela. Simplesmente passaram e falaram, é uma carrinheira aí, né? Deixa que morra, entende? Cara, que horrível isso. Então, tá vendo? A invisibilidade, você poderia usar esse livro para abordar a ideia da invisibilidade. Ela, a Carolina, era uma mulher, filhos, né? Trabalhadora, sacou? Mas para a sociedade ela é invisível. E para o governo também. Mas, e por que isso? Aí, claro, você pode atrelar essa ideia ao fato do registro civil. Mas, enfim, acho que ficou claro para você que eu, enquanto um professor de literatura, eu vou tentar usar esses elementos literários, certo? Mas comemos assim, ó, veja você. Eldra, eu gosto de história, por exemplo. É uma coisa que eu gosto de estudar, eu curto história, eu gosto de movimentos históricos. Poxa, tem que trazer argumentos da história, então. Eldra, eu curto filosofia, eu adoro filosofia, sociologia, gosto de estudar os filósofos. Maravilha, tem que trazer esses grandes pensadores, então, e pensadoras em algum elemento do texto. Eu gosto de séries, Eldra, é o que eu mais gosto, filmes e tal. Então é mais fácil ainda, porque sem dúvida nenhuma, sem sombra nenhuma de dúvida, você vai ter ali alguma referência, algum enredo, né, alguma série, alguma coisa nesse contexto que vai fazer né, um ponto de contato bacana com, né, o tema cobrado pelo Enem, belezinha? Então assim, ó, a ideia, se você for pegar os textos que tiraram 1000 no Enem, então em 2021 você teve ali 22, eu acho, 20 e pouquinhos textos que alcançaram essa marca, né? Em 2020 e 2020, se eu não me engano, foram quase 50 textos. Em 2019 foi um pouquinho mais de 50. Então, a média é sempre bem pouca, né? Veja, são milhões de pessoas que fazem a prova do Enem e menos, bem menos de 100 pessoas por ano conseguem atingir essa nota autona aí de 1000 pontos. Mas você não tem que se basear nesses textos 1000. Você tem que se basear na galera que tira 900 para cima. Porque essa é a nota legal. Se você tirar uma nota de 900 para lá, para cima, certo? Você indubitavelmente vai conseguir aí atingir os teus objetivos, ou seja, você vai conseguir ser aprovado numa, né, banca que você queira, você vai conseguir certamente, enfim, ali conseguir uma bolsa em algum lugar. Então, não fique preocupado com 1000, certo? Tente estabelecer com uma meta do teu texto alguma coisa dentro da casa dos 900. Claro, a gente gostaria que fosse 999, né? Mas enfim, qualquer nota aí dentro já é ótimo, já é excelente e é sem dúvida nenhuma um número muito pequeno de pessoas que conseguem efetivamente atingir esse número expressivo aí na redação, legal? E essa galera geralmente costuma trazer as mesmas abordagens, as mesmas técnicas dentro do texto, tá legal? Olha só, a galera costuma mencionar filósofos, sociólogos, referências históricas, bacana? Eu tenho certeza que você já leu textos que tiraram notas bem altas, não necessariamente 1000, claro, pode até ser o dos 1000 mesmo, você pode ter pego só os textos 1000, mas se você pegar lá um texto 980, 960 e tal, cara, eu tenho quase certeza que esse cara que escreveu, essa mina que escreveu esse texto, trouxe um filósofo, citou um sociólogo, né? Fez algum tipo de referência histórica, tesão ali e tal, que fez com que a redação se estruturasse de uma maneira bem bacana. Isso é muito importante, é muito necessário que você efetivamente consiga enquadrar o texto nessa perspectiva. Mas aí entra um outro aspecto. Vai que você não curte muito filosofia, sociologia e história, entendeu? Não tem muito apreço por isso, não tem muito apego também, não é algo que seja fácil e tal, não tem problema, nenhum mesmo, certo? Você ainda pode citar, como eu falei para você, argumentos culturais. Por exemplo, obras literárias, obras cinematográficas, enfim, qualquer obra ou qualquer referência cultural, certo? Não necessariamente literatura e cinema. Né? Você pode trazer algum elemento, por exemplo, uma pintura, uma escultura, uma música, certo? Algum elemento associado, por exemplo, a um período histórico e artístico, o movimento lá das vanguardas culturais europeias, o movimento do romantismo, entende? Não necessariamente um autor do romantismo, né, uma obra do romantismo, sacou? Então isso é muito legal. Lembre, os corretores do Enem são pessoas formadas na área de letras, né? Então são pessoas que têm essa formação literária, inevitavelmente gostam bastante de cinema, têm um apreço bastante significativo por questões e elementos culturais. É legal, portanto, você privilegiar isso aí e trazer aí para dentro do texto. Bacana? Uma última coisa que a galera costuma citar bastante é a famigeradíssima Constituição Federal de 1988, principalmente para iniciar o texto ou então para utilizar ali num dos 2 parágrafos de desenvolvimento. Veja, galera, não é uma regra. Você olhou ali comigo no começo da aula, aquela tabelinha, certo, do Enem ali. E eu li toda ela para você, esmiucei ali, mostrei tudo certinho. Não está escrito isso que eu vou te falar. Mas, ó, é um consenso entre os corretores, tá legal? Veja,
Na redação do Enem, é imprescindível que em pelo menos 2 momentos do texto existam repertórios. Veja, 2 momentos do texto. Como assim, Aldri, 2 momentos? Pode ser na introdução e no desenvolvimento. As duas podem estar no desenvolvimento, ou então pode estar no desenvolvimento, na conclusão. Enfim, 2 momentos, em pelo menos 2 momentos do texto deve haver repertório. Então assim, ó, vamos supor essa minha ideia aqui. Você começou o texto citando a Constituição Federal. Legal? Isso é bem clássico, né? O cara começa na Constituição Federal. Ou então, a Constituição fala que as pessoas devem ter como direito garantido lá o acesso aos seus documentos, certo? Então, ó, tá vendo? Você já está citando no início, de cara ali, sacou? Já a Constituição Federal. Aldri, isso já vai ser considerado um argumento, um repertório? Com certeza. Então isso quer dizer que eu só preciso trazer no máximo mais um, né? Exatamente. Então, quer dizer o seguinte, nos 2 parágrafos do meio agora, se eu trouxer um repertório de fora, assim, sei lá, né, trouxer uma referência histórica, um texto literário, alguma coisa assim, e no 3º parágrafo, por exemplo, eu não trouxer nada, eu só fizer exemplos, analogias, eu ainda posso tirar 200 pontos nessa competência. Exatamente. Legal? Então não se preocupe tanto assim, tá certo? Veja, se apareceu na introdução, coloque em pelo menos um dos 2 desenvolvimentos. Não é obrigatório que em todo parágrafo você traga um repertório, tá legal? Ó, você ainda pode citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, citar alguma lei, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, a Lei do Marco Civil da Internet, a Lei Anticorrupção, sei lá, depende do tema, certo? Enfim, existem várias leis aí bastante significativas e famosas no Brasil, certo? Dependendo do tema, certamente você pode lembrar de uma delas aí e trazer dentro do teu texto. Tranquilão? Bom, você entendeu então como é que você vai pegar esse repertório, certo? De onde é que você vai tirar ele, como é que você vai utilizar ele dentro do teu texto, né? Com base nisso, ó, vamos dar uma olhadinha então, né, nessas recorrências. Isso é, galera, qual o repertório que eu devo decorar, Helder? Qual o repertório que eu devo trazer, então, certo? O que é importante, legal, que eu, né, enfim, traga para a minha redação? Como eu te disse, nos textos que alcançaram notas de 900 para mais, certamente os repertórios socioculturais são bastante semelhantes, tá certo? Ou seja, a galera meio que usa as mesmas referências. Ah, Helder, então quer dizer que a galera fica plagiando tudo aí. Não, galera, não é isso, né? Não é plagiar, é parafrasear. O que é parafrasear? Fazer uma paráfrase, certo? É com as tuas palavras pegar uma referência que já existe, legal? É muito importante que você fique atento ao tema que foi cobrado, certo? Porque assim, eu vejo muitos alunos fazendo isso. O cara vai lá e decora uns 2, 3 textos que tiraram 1000 no Enem, sacou? E aí, às vezes, aquele argumento que está naquele texto que tirou 1000 não faz nenhum sentido no teu texto ali, porque o tema que vai ser cobrado não tem nada a ver com aquele outro tema, entendeu? Então, às vezes, essa referência não funciona. Legal? Lembra que eu te falei, ó, é importante que o argumento seja legitimado, pertinente e produtivo. É isso que é o mais importante, entendeu? O mais necessário, o mais importante, o mais, assim, tipo, mais de tudo, são esses 3 elementos. Principalmente o último, o uso produtivo, tá legal? Olha só, eu separei aqui, eu li ali quase todas as redações tiraram 1000 pontos do Enem de 2021, peguei também as de 2020, e o que eu percebi aqui é que houve uma recorrência muito grande de alguns argumentos, tá legal? Então eu trouxe esses argumentos aqui para você pra gente dar uma, né, referendada neles, legal? Não estou dizendo que eles são os melhores do mundo, nem tampouco que se você não usar eles, nossa, vai dar tudo errado. Não é isso. Eu só estou dizendo para você que são bons argumentos. Você pode utilizá-los, né? E eles podem vir a servir aí bem para você. Bom, a ideia do primeiro argumento, como eu te falei, é a literatura. Galera, literatura, cara, sempre vai funcionar, sabe por quê? Não porque eu gosto também bastante da literatura, porque eu dou aulas disso, sou apaixonado aí pela literatura, fiz um mestrado nessa área, doutorado também, não é isso. A ideia da literatura é porque, assim, ó, é muito fácil vincular em determinados assuntos, né, a literatura brasileira à realidade que está sendo cobrada ali. Por exemplo, ó, nessa última edição do Enem, que falou ali sobre invisibilidade, registro civil, cidadania, muitos estudantes citaram o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, autor que pertence à segunda geração do modernismo brasileiro. Por quê? Porque era uma obra que, nossa, se encaixava muito bem aí dentro do contexto da ideia da invisibilidade, da falta de registro civil, certo? E assim por diante. Claro, existem várias outras obras que abordam temáticas semelhantes também, mas quem nunca ouviu falar de Vidas Secas, não é mesmo? Então isso é importante, sabe? Tentar lembrar de um autor, de um período literário, tá certo? Isso é muito viável. A literatura mais recorrente, galera, que cai no Enem, e agora eu tô falando da prova de linguagens, aquela que você marca xizinho mesmo, certo? Do ABCDE lá, as 45 questões.
certo? Dessas 45, umas 7, às vezes umas 9, nessa média aí, são questões de literatura, certo? Dessas, a maior parte dos textos que aparecem ali, das cobranças que são feitas, correspondem à literatura modernista, legal? Então o modernismo é uma coisa que o Enem adora, e os corretores do Enem também, tudo bem? Então lembre bastante da primeira geração modernista, que foi aquela geração porra louca, aquela geração doidona, experimentalista, extremamente vinculada a aspectos de criação de uma nova realidade cultural e social no Brasil, principalmente através da linguagem, lembra o coloquialismo, a linguagem mais informal. A segunda geração, ó, que começou ali na década de 30 e foi até a década de 45, pô, passou por guerra, lembra? Teve todo aquele contexto ali da crise econômica de 29, década de 30, a ascensão do Getúlio Vargas no poder, certo? Depois lá, né, enfim, o nazifascismo na Europa e tudo mais. Então, essa galera é uma galera muito politizada, né? Uma galera muito social, eles falam muito sobre assuntos que até hoje são importantes para a nossa realidade cultural, né? Vida aí, por exemplo, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Carlos Drummond de Andrade, dentre tantos outros escritores e escritoras, tá legal? A terceira geração modernista, que começa ali no final da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, e vai mais ou menos até o final da década de 80, ali, né, por aí, até o final, perdão, até o início da década de 80, né, por aí, a gente vai ter uma literatura que, de um lado, ela é muito psicológica, ela é muito intimista, e do outro lado ela é muito regionalista, certo? Então temos dois expoentes aí que são o João Guimarães Rosa e a Clarice Lispector. Mas além desses dois escritores, meu Deus, existem vários outros que são inenarravelmente importantes. Poetas como João Cabral de Melo Neto, Paulo Leminski, José Paulo Paes, Mário Quintana, autores do teatro como Mariano Suassuna, Nelson Rodrigues, certo? Dias Gomes, né? Augusto Boal. Então, nossa, essa geração é maravilhosa também. E dá para tirar muita coisa daí e certamente utilizar dentro dos textos, certo? Aspectos literários, legal? Pense bem com carinho aí, principalmente na literatura modernista. Não que, claro, outros aspectos da literatura brasileira não possam ser utilizados também. O realismo do Machado de Assis, o romantismo, a literatura pré-modernista, principalmente através da obra do Lima Barreto, né? Dá para usar essa galera toda. Mas assim, ó, esses 3 movimentos são bem importantes, legal? Outra referência muito recorrente, que é muito utilizada, galera, é esse cara que está aqui embaixo de mim, ó, o famigerado geógrafo brasileiro Milton Santos, falecido infelizmente aí no início dos anos 2000, né? Ele tem um livro dele, que também virou um conceito, chamado Cidadanias Mutiladas, né, que fala basicamente sobre a ideia de que se a democracia não atinge, né, a totalidade dos indivíduos, se todos os indivíduos não têm acesso à igualdade, né, enfim, à equidade, então, certo, ela, né, a democracia não é democrática, ou seja, ela é mutilada, a cidadania ela é mutilada. Alguns cidadãos são cidadãos e outros não. É muito legal e é muito atual também, convenhamos, esse contexto aí. Né? Ele também discutiu bastante sobre o conceito de gentrificação, que não é dele esse conceito, mas a ideia da gentrificação é a ideia de você expulsar determinadas pessoas dos seus locais de moradia e tornar esses locais extremamente, digamos assim, elitizados. Né? Então, bairros, por exemplo, das cidades grandes, até mesmo pequenas, que eram bairros considerados mais residenciais, etc., até algum tempo atrás, às vezes eles se transformam em bairros muito elitizados. E aquelas pessoas que viviam ali, às vezes, há muito tempo, elas não conseguem mais viver naquele local, porque ele fica caro demais, ele fica inviável, e aí elas têm que se mudar frequentemente para bairros mais distantes, entende? Então esse processo de gentrificação também é desumanizador. Um outro livro dele super famoso é o livro Por uma Nova Globalização, que inclusive foi bastante citado aí, certo? Nos últimos Enems, legal? Ele fala, nesse livro, basicamente sobre como a ideia de você fazer com que as cidades no Brasil e no mundo, de forma geral, sejam muito hierarquizadas, né? Ou seja, os ricos, a classe média e os pobres, tá ligado? Aquela coisa meio bem hierárquica, assim, bacana. Como isso meio que normatiza, meio que torna comum a desigualdade social. Até mesmo aceitável. Ele falava que a desigualdade ela é até aceitável nesse contexto, infelizmente. Mas, então esse cara aí, galerinha, é um ótimo argumento para você citar, legal? Estude o Milton Santos, vá atrás de referências, assista vídeos do YouTube sobre ele e tal, que eu tenho certeza que você vai pegar ali referências bacanas e elas vão te ajudar enormemente em qualquer tema que venha a aparecer aí do Enem. Bacana? Outra referência também de um grande pensador aí, certo? Não brasileiro, legal? Esse cara, ele era lá da França, o Pierre Bourdieu, né? Ele faleceu também no início dos anos 2000 e ele era um sociólogo francês. E ele falava sobre o ideal dele dos capitais, né, do indivíduo, que você vai construindo ao longo da sua vida capitais.
Por exemplo, o capital econômico, que tem a ver com o seu poder aquisitivo, o seu poder financeiro, e como você, certo, enquanto uma pessoa rica, por exemplo, representa uma imagem, né, para as pessoas. Pense, por exemplo, sei lá, no Elon Musk, o dono da Tesla, o Bill Gates, lá, o dono da Microsoft, né? O Neymar, lá, o jogador de futebol. Você não imagina essas pessoas desvinculadas do dinheiro que elas têm, do status que elas possuem, concorda? Então eles têm capitais, entendeu? Não capital no sentido de dinheiro, capital no sentido da imagem, sacou? E o Bourdieu falava sobre como essa imagem ela é vendida, ela é imposta, ela é opressiva às vezes, né? E aí ele fala do capital simbólico, ou seja, essa imagem de superioridade e de inferioridade de determinados grupos, o capital cultural, que tem a ver com os valores de determinadas sociedades, o capital social também, que tem a ver com o conceito, né, galera, de pertencimento, beleza? Ele também tem uma frase bem famosa, que é essa que está aqui no meio, ó, que ele diz assim: aquilo que foi criado para ser um instrumento de democracia não deve ser convertido em uma ferramenta de manipulação. Legal, né? Então ele está dizendo basicamente da sociedade. As sociedades atuais, elas foram feitas para serem instrumentos democráticos, mas muitas delas vêm se tornando manipuladoras, né? E essa manipulação, é claro, vai deteriorando o próprio conceito de democracia. A teoria do hábitos dele explica um pouco essa manipulação. Ele fala que determinadas sociedades, né, elas possuem padrões, elas possuem, né, enfim, ali visões de mundo, valores, morais e tal, que são naturalizadas. Primeiro elas são impostas, depois naturalizadas, e por fim elas acabam sendo reproduzidas, entende? Pelos indivíduos daquele determinado local. Mas é muito bacana, porque ele cabe bem dizer em todos os temas aí, né, do Enem. Legal? Bom, outra grande referência que você pode fazer, ó, é essa daí, a referência do Sérgio Buarque de Holanda, certo? Que foi aí um sociólogo brasileiro, pai do Chico Buarque de Holanda, legal? Escreveu o livro Raízes do Brasil lá em 1936, que é até hoje considerado um dos maiores livros da sociologia brasileira. Nesse livro ele traz o conceito de homem cordial, né? A ideia do homem que é individualista, que não é coletivista, ou seja, nós temos a pecha de sermos um país cordial, mas na prática não somos. Somos um país extremamente segregacionista, um país cuja mentalidade sempre é muito preconceituosa, bacana, e ele vai meio que justificar isso com vários exemplos, certo? Dentro do texto dele. Então dá para usar o Sérgio Buarque de Holanda, principalmente esse livro dele, Raízes do Brasil, certo? E mais ainda esse conceito do homem cordial, como algo muito acessível, não é verdade? Dentro de vários temas aí pertencentes ao Enem. Legal? Bom, além dessas citações todas, temos também o famigeradíssimo Gilberto Dimenstein, que era um jornalista, também formado em economia, né, e tal, escritor. Ele faleceu aí em 2020, certo? Recentemente, portanto. E lá no ano de 1993, ele escreveu um livro cujo nome era O Cidadão de Papel. Legal? E ele chamou cidadãos de papel aqueles que, infelizmente, assim como todos nós, no fim das contas, são indivíduos que têm direitos garantidos no papel, nas leis, mas na prática não, né? Então, no papel todos somos cidadãos, mas no cotidiano não é bem assim que funciona. Então ele fala que embora nós, enquanto sociedade, Brasil, né, tenhamos um conjunto de leis que é bastante consistente, essa consistência se dá apenas no plano teórico, no plano prático, muitas pessoas são desvinculadas desses direitos. Inclusive no ano passado, lá do Enem, do Registro Civil, cidadania, acesso à cidadania, invisibilidade, muitas pessoas citaram, né, esse livro aí, esse conceito do Gilberto Dimenstein, que é muito bom, convenhamos, é bem, né, acessível aí de citar. É legal? Bom, galera, ficou claro aqui que tem vários exemplos possíveis, né? Eu só quis dar uma pincelada em vários deles para que você possa ter aí alguma base, tá legal? E nos próximos textos que você vier a fazer, você possa utilizar esses exemplos aí, tudo bem? Olha só, eu trouxe aqui um exemplo do Enem do ano de 2021, aquele que falava sobre invisibilidade, registro civil, acesso à cidadania, tá legal? E eu peguei aqui, ó, um texto, certo? Que tirou 1000 pontos no Enem, mas não só que tirou 1000 pontos, eu quero ler com você o texto mostrando justamente esses argumentos, tá certo? Olha só, o texto começa, galera, nessa partezinha em vermelho que você tá vendo, fazendo uma contextualização, tá legal? Lembre da teoria da piramidezinha, ó, você faz uma piramidezinha invertida, a primeira parte grandona, contextualização, a segunda parte do meio, problematização, a última parte pequenininha, a tese. Então aqui em vermelho você está lendo a contextualização. Olha só, a pessoa já começou o texto citando Milton Santos. Veja aí, ó, ele fala assim: o conceito cidadanias mutiladas do geógrafo brasileiro Milton Santos explica que a democracia só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. Ponto. Perfeito? Legal. Aí em azul agora, galera, a gente vai ler aqui a problematização do tema. Olha só.
A partir dessa perspectiva, é possível observar que a realidade contemporânea brasileira se distancia desse ideal democrático, uma vez que inúmeros indivíduos ainda permanecem em uma situação de invisibilidade acarretada pela ausência de registro civil, o qual atua como uma ferramenta de garantia de acesso à cidadania no Brasil, no país, melhor dizendo. Então, veja, ele falou do registro civil, né, a falta dele trazendo invisibilidade. Show de bola. Aí vem em verdinho agora a tese. Olha só. Desse modo, é essencial analisar os principais propulsores desse contexto hostil, o descaso governamental e a falha educacional. Então, existem duas teses, tá vendo? Falha da educação e o descaso do governo. Então, cada um dos parágrafos do meio, certo, vai falar de uma dessas duas ideias. Massa? Perfeito, né? O primeiro parágrafo está excelente. Vamos dar uma lida no segundo, olha só. Sob esse viés analítico, é importante destacar a princípio que a inoperância é um fator preponderante para a ocorrência dessa problemática. Veja, ele falou de dois problemas, lembra? Falha da educação e descaso do governo. Quando ele fala da inoperância aqui, ele está falando do governo, o governo é inoperante. Então, veja, em vermelho ele fez uma frase curtinha, nós chamamos isso de tópico frasal, para retomar a tese. Em azul é onde vai ter o repertório. E lá em verdinho, lá embaixo, é a frase final, aquela frase de conclusão do parágrafo, tudo bem? Vamos ler a parte em azul. Ó. Esse cenário decorre do fato de que, assim como pontuou o economista norte-americano Murray Rothbard, uma parcela dos representantes governamentais, ao se orientar por um viés individualista e visar um retorno imediato de capital político, negligencia a conservação de direitos sociais indispensáveis como a garantia do registro civil. Em decorrência dessa indiligência do poder público, cria-se um ambiente propício para a precarização infraestrutural de locais especializados no aporte de documentação pessoal, materializada na carência de cartórios, sobretudo em regiões mais afastadas dos centros urbanos. Porra, legal, né? Bem bacana. Perceba que ele citou esse cara aqui, o tal de Murray Rothbard, que seria aí um economista norte-americano, para dizer que esse cara falou que muitos governantes, eles querem apenas o retorno imediato de capital, ou seja, eles querem dinheiro, né? Não querem, né, enfim, direitos sociais. E aí, some-se esse fato, né, a precarização infraestrutural, e isso vai explicar a nossa realidade. Perfeito! E aí ele coloca no final, logo, é notório que a omissão do Estado perpetua o deficitário acesso à cidadania. Ou seja, ele fala no final que a nossa cidadania ela é deficitária por conta dessa infraestrutura ruim e desses políticos que só pensam em retorno imediato de capital. Poxa, é para aplaudir, é para glorificar de pé aqui, certo? Tesão de texto. Vamos dar uma lidinha no terceiro parágrafo, olha só. Além disso, é válido ressaltar que a lacuna no sistema de educação potencializa essa conjuntura. Viu? Tópico frasal. Basicamente ele falou, agora eu vou falar da educação, ponto, né? Aí vem em azul de novo, galera, olha só, toda a parte da argumentação. Vamos dar uma lida. Isso acontece porque desde o século XX, com a implementação de um formato tradicionalista de ensino pelo ex-presidente Vargas, cristalizou-se um modelo educacional que negligencia o aprendizado de temas transversais, a exemplo de concepções básicas da cidadania. Nessa perspectiva, com o desconhecimento de parte da população, oriundo da escassez instrutiva sobre a relevância da garantia de direitos, há uma invisibilização da situação sofrida pelas pessoas que não possuem documentos basilares, como a certidão de nascimento. Como consequência disso, mantém-se o quadro de ausência de ações sociais efetivas no que tange à reversão desse contexto, fragilizando com isso a isonomia presente nas relações democráticas. Uau, certo? Ficou bem legal. Perceba que ele traz aqui a palavra-chave invisibilização. E ele vai ligar a ideia de que desde a época do Vargas sempre foi negligenciado o aprendizado de temas como, por exemplo, a cidadania. E isso fez o quê? Com que muitas pessoas se tornassem ignorantes, certo? Nesse aspecto. E, claro, com isso se fragilizassem as relações democráticas. Perfeito. E aí ele faz uma conclusão. Ó, dessa forma, é imprescindível combater a falha do processo educacional, visto que marginaliza uma classe da sociedade. Poxa, parabéns, né? O texto está excelente até aqui. Mas perceba, ó, não houve uma citação de grandes argumentos. Vargas, né, teve ali também agora a ideia, né, desse argumento do Murray Rothbard lá e tal, e pronto. Agora a gente tem a conclusão, olha só. É evidente, portanto, a necessidade de medidas que solucionem os desafios impostos à garantia de acesso à cidadania no Brasil. Por isso, o Ministério Público, órgão responsável pela defesa dos interesses sociais, deve, por meio da fiscalização da aplicação dos poderes estatais, pressionar o Estado no que se refere ao aporte da infraestrutura ao setor que oferta o registro civil, a fim de que a retirada desse documento seja ampliada para as diversas regiões do país. Então, ó, tem o Ministério Público que é o agente, órgão responsável do detalhamento, por meio da fiscalização é o meio, certo? Temos ali, né, a ação, né, enfim, ali a ideia de pressionar o Estado e tal, a fim de que a retirada, então, ó, temos 5 elementos.
pronto, a pessoa já vai tirar 200 pontos na proposta de intervenção. Legal? E lá no final, em azulzinho, ela retoma a pessoa que escreveu esse texto, o Milton Santos. Lembra que foi a primeira referência que ela havia feito. Legal? Galera, eu espero que você tenha conseguido compreender legal, que você tenha conseguido entender bem aí todas essas características, né, pertencentes ao texto, legal, enfim, do Enem, e que dentro do universo do repertório isso tenha ficado bem bacana aí para você, beleza? Então é nóis, meu caro e minha querida, né? Então vamos terminar aí esse nosso encontro de hoje por aqui, tá legal? Você vai ter acesso a esses slidezinhos, assim como também é uma propostinha de texto para você fazer, tudo bem? E fique totalmente à vontade para fazer perguntas e etc. aí pelas redes sociais. É nóis? Então é isso aí, valeu, até um próximo encontro.